Boa noite. Boa noite. Governo paulista deve adiar o fim do isolamento no estado se a adesão à quarentena continuar caindo. O presidente Bolsonaro barra a antecipação do pagamento da segunda parcela do auxílio financeiro de emergência. E você vai ver também. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema anuncia regras para os setores da economia voltarem a funcionar já na semana que vem. No Rio de Janeiro, começa a valer a obrigação do uso de máscara em lugares públicos. Shopping centers reabrem em 26 cidades de 8 estados brasileiros. Na Itália e no Reino Unido, avançam os testes de uma vacina e de um tratamento anti-Covid-19. Uma das esperanças contra a Covid-19 está num remédio para o tratamento da ebola, que está sendo agora testado em pacientes com o novo coronavírus. Os detalhes com o nosso correspondente em Los Angeles, Fábio Borges. O cardiologista Jag Sinth foi diagnosticado com a Covid-19. Debilitado com os sintomas, ele ficou ainda mais preocupado com a doença quando viu o próprio exame de raio-x dos pulmões, tomados pela infecção. Eu fiquei muito surpreso quando vi a radiografia do meu tórax. Não tinha uma aparência boa. O médico, então, recebeu a proposta de participar de um tratamento com Remdesivir, uma droga experimental que ainda não está no mercado. Não demorei 1 milésimo de segundo para querer participar. E após uma semana, ele recebeu alta. O Remdesivir foi desenvolvido há cerca de 10 anos por um laboratório com sede aqui na Califórnia. O objetivo era combater o vírus ebola, mas a intenção do uso do medicamento mudou quando testes feitos em animais tiveram resultados promissores para tratar diferentes tipos de coronavírus que causam doenças respiratórias, como SARS e MERS. Centenas de pessoas com a Covid-19 estão participando de testes com Remdesivir em cerca de 150 hospitais em países da América do Norte, Europa e Ásia. O resultado de um dos experimentos, realizado na Universidade de Chicago, foi publicado no site de medicina STAT. Os testes contaram com 125 pacientes. Destes, 113 estavam em condições severas. Eles receberam diariamente doses intravenosas. A maioria teve alta após a redução dos sintomas. 2 pessoas, no entanto, morreram. O Dr. Aaron Sanyal é o líder dos estudos com o Remdesivir na Universidade da Virgínia. Ele explica que o antiviral foi desenvolvido para desacelerar ou impedir a multiplicação do vírus. Uma vez que o vírus não pode mais se multiplicar, a carga do vírus diminui e os sistemas normais de defesa do corpo podem assumir o controle e ajudar no processo de cura. Os cientistas estão otimistas porque, aparentemente, o medicamento é seguro em pacientes. Mas ainda é preciso realizar mais testes para identificar efeitos colaterais e comprovar a eficiência no tratamento contra a Covid-19. Os resultados de novos estudos com Remdesivir devem ser divulgados no mês que vem. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. 2 países europeus deram passos importantes hoje no combate à pandemia. Exames para checar a presença de anticorpos do novo coronavírus começaram a ser feitos na Itália. E no Reino Unido, pesquisadores iniciaram testes com uma nova vacina. Veja na reportagem de Peterson Isidoro. Na Itália, médicos, enfermeiros e cuidadores que trabalham em lares para idosos começaram a ser submetidos a exames de sangue nesta quinta-feira. Os primeiros a realizarem a coleta foram os que atuam na região da Lombardia, a mais atingida pela doença. O teste de anticorpos vai indicar se algum desses profissionais já foi infectado e se desenvolveu imunidade contra o vírus. Autoridades italianas querem alcançar a chamada imunidade coletiva. Desta forma, a Itália, que vem sendo arrasada pela Covid-19, com mais de 25 mil mortos até agora, teria condições de controlar a pandemia e aos poucos sair de um confinamento que já dura quase 2 meses. Na Inglaterra, a esperança está dentro deste prédio. Nesta quinta, os primeiros voluntários receberam uma vacina produzida pela equipe do Dr. Andrew Pollard, da Universidade de Oxford. É a primeira vez que uma vacina será testada em seres humanos no Reino Unido
que superou hoje os 140 mil infectados e 18.700 mortos. O governo britânico destinou nos últimos dias 53 milhões de dólares para 2 universidades produzirem vacinas. Mas o Dr. Andrew faz uma ressalva. Se nada der errado, haverá milhões de doses disponíveis em 6 meses. Mas para chegar à escala em que realmente precisamos, vai demorar muito mais do que isso. E essa é uma das razões pelas quais esperamos que outras vacinas em desenvolvimento tenham sucesso. Voltar a ter uma vida normal enquanto uma vacina não for descoberta é algo que as autoridades sanitárias praticamente descartam, alertando que as medidas restritivas hoje são as únicas armas para evitar que o vírus se propague ou que volte ainda mais forte numa segunda onda de infecção, o que já se fala aqui na Europa. Países como os Estados Unidos, a China, Israel, a Alemanha e agora o Reino Unido se unem nesta corrida contra o tempo para encontrar um antídoto capaz de imunizar o mundo inteiro contra o novo coronavírus. O chefe do Escritório Europeu da Organização Mundial da Saúde alertou nesta quinta-feira que a pandemia está longe de terminar, mesmo que pareça estar diminuindo em alguns países. Não podemos acreditar que estamos seguros e protegidos. Qualquer decisão para afrouxar as medidas de distanciamento social deve ser cuidadosamente considerada e gradualmente realizada. Já a chanceler alemã Angela Merkel, na abertura da cúpula da Comissão Europeia, deixou um recado claro à comunidade científica. A ciência nunca é nacional, a ciência serve à humanidade. Portanto, é desnecessário dizer que quando uma medicação ou vacina é encontrada, testada, liberada e pronta para uso, ela deve estar disponível em todo o mundo e acessível para o mundo inteiro. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. O Conselho Federal de Medicina entregou hoje um parecer ao presidente Jair Bolsonaro sobre a hidroxicloroquina. O CFM não recomenda, mas libera o uso em 3 situações, incluindo casos leves. A decisão de usar esse medicamento tem que ser tomada em conjunto, médico com paciente. Em relação ao tratamento da Covid, não existe nenhum ensaio clínico prospectivo randomizado feito por grupos de pesquisadores de respeito com trabalhos publicados em revista de ponta também, que aponte qualquer tipo de benefício do uso da hidroxicloroquina no tratamento do Covid. No entanto, existem estudos observacionais que têm pouco valor científico, mas são importantes, e baseado nisso, o Conselho Federal de Medicina ele liberou o uso da hidroxicloroquina pelos médicos brasileiros em 3 situações. A primeira situação é o paciente crítico, internado em terapia intensiva, já com lesão pulmonar estabelecida, com reação inflamatória sistêmica, em que todas as evidências são de que a hidroxicloroquina não tem nenhum tipo de ação nesse paciente, mas ela pode ser usada pelos médicos o uso compassivo, o uso por compaixão, ou seja, o paciente está praticamente fora de possibilidade terapêutica e o médico, com autorização dos familiares, pode utilizar essa droga. O segundo momento é quando o paciente chega com sintomas no hospital, em que existe um momento ali de replicação viral. E o terceiro ponto é no início dos sintomas, quando o paciente apresenta sintomas leves, tipo uma gripe, que nesse caso o médico pode utilizar também, descartando a possibilidade que o paciente tenha influenza A ou influenza B, que são as gripes normais, ou dengue, ou H1N1. Um sargento da Polícia Militar de São Paulo tem motivos para comemorar. Ele ficou internado na UTI durante 1 mês com a Covid-19 e chegou a ser desenganado pelos médicos. Hoje teve alta e voltou para casa. O sargento da PM, Érico Rodrigo de Oliveira, recobrou a consciência depois de 16 dias entubado e respirando por ventilação mecânica na UTI do Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Do lado de fora, a família o aguardava com faixas e cartazes. Eu conversei com ele e ele estava com sintomas de gripe. Veio aqui, retornou para casa e quando voltou já ficou internado. E agora essa recuperação dele para mim é como a fênix, um renascimento que não tenho nem explicação para dizer. Acho que é o melhor momento da minha vida. A mãe dele estava emocionada. Nossa, é imensa, que eu nem sei se eu vou resistir esse momento. É um momento de glória para mim, porque o sofrimento foi muito para toda a família.
Hoje, depois de um mês internado, o sargento pôde finalmente voltar para a família. Ele foi aplaudido ainda na recepção do hospital. O sargento Érico ainda tem dificuldades para andar porque teve a musculatura do corpo atrofiada depois de vários dias deitado numa cama. Os rins estão voltando a trabalhar, já que chegaram a parar por causa da Covid-19. O PM agora vai fazer 15 dias de fisioterapia para recuperar a capacidade motora e aulas de fonoaudiologia, porque ele ficou muito tempo entubado. Um dia depois de anunciar a reabertura gradual do comércio para o próximo dia 11, o governador de São Paulo, João Dória, disse que se as contaminações pelo novo coronavírus não seguirem essa curva mais achatada, a flexibilização da quarentena pode ser adiada. A observação foi feita hoje, durante a coletiva de imprensa diária, depois que as autoridades registraram uma queda na taxa de isolamento, que ficou em 48% na capital e região metropolitana. Segundo o coordenador do Centro de Contingência contra a Doença, Davi Wippe, a taxa ideal para conter a pandemia de coronavírus é de 70%. E para tentar ajudar na redução do número de casos, o governo irá publicar no Diário Oficial uma recomendação para o uso de máscaras em todo o estado. A medida já havia sido adotada na capital paulista. É importante que essa recomendação seja seguida pelas pessoas que, em caso de extrema necessidade, precisam sair das suas casas. Isto não tira a obrigatoriedade, a recomendação de salvar vidas, que é ficar em casa. Mas se você tiver que ir a um supermercado, se você tiver que ir a uma farmácia ou a um estabelecimento onde a essencialidade da sua ida até ele, vá de máscara. E podem usar as máscaras de pano que são aceitáveis pela medicina. Nós estamos reforçando e publicando amanhã no Diário Oficial esta orientação para o uso de máscaras em todos os municípios do estado de São Paulo. O último levantamento feito pelo governo do estado mostrou que o índice de isolamento social entre a capital e a região metropolitana foi abaixo de 50%, que é o mínimo recomendado pelos profissionais da saúde. O governador reiterou que, se as taxas de contaminação não forem achatadas, a flexibilização da quarentena prevista para o próximo dia 11 pode ser adiada. Se nós não mantivermos o fique em casa e a taxa de isolamento acima de 50%, esses números não terão este percentual de crescimento. Eles vão passar para 2 dígitos, 10%, 20% ao dia, e aí o sistema de saúde provavelmente não dará conta. Nós estamos em curva ascendente, e isto numa velocidade baixa. É isto que é muito satisfatório do ponto de vista de expectativa, mas nós não estamos em curva descendente. Em meio à polêmica envolvendo o sistema funerário de São Paulo, depois que imagens de abertura de covas começaram a circular na mídia e em redes sociais, o prefeito de São Paulo anunciou a ampliação da capacidade de enterros na cidade. Serão 13 mil novas valas para as mortes provocadas pela pandemia de coronavírus. Por isso, elaboramos um plano de contingência para que a gente possa ter um funcionamento adequado do sistema funerário aqui na cidade de São Paulo. Já liberamos um crédito complementar de 40 milhões de reais para o serviço funerário. Já estamos ampliando a capacidade do serviço funerário e dos cemitérios municipais de sepultarem 240 corpos, pulando para 400 diariamente. Estamos abrindo 13 mil novas valas, inclusive com apoio e a utilização de 4 mini retroescavadeiras. E, se necessários, vamos ter capacidade para poder trabalhar 24 horas por dia aqui na cidade de São Paulo. O governo de Minas Gerais anunciou hoje um protocolo para o estado retomar as atividades econômicas depois de mais de um mês de comércio fechado e de isolamento social. A retomada das atividades em Minas será gradativa. O governo dividiu 4 setores, levando em consideração o risco de contágio e o impacto econômico. As agências de viagem, por exemplo, estão no setor branco e já poderiam voltar a funcionar na próxima semana.
Padarias, lanchonetes e restaurantes estariam na verde. Já os hotéis, no amarelo, e os salões de beleza, no vermelho, serão os últimos a abrir as portas. Minas, até o momento, foi um exemplo na condução da pandemia e, com certeza, vai continuar sendo um exemplo na reativação da economia. Nós estaremos monitorando continuamente essa reativação responsável. Podemos acelerar, podemos manter ou podemos recuar. A Sabrina, que se viu obrigada a fechar a hamburgueria, vendia em média 3.000 sanduíches por semana. Abriu um delivery, reduziu despesas e demitiu funcionários. A expectativa é de a gente estar voltando tudo ao normal novamente, receber nossos clientes na loja. Então a gente está aí torcendo para que tudo dê certo, para que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Segundo o governo, mais da metade das 853 cidades de Minas já autorizaram a reabertura do comércio. Aqui em Belo Horizonte, a prefeitura disse que ainda não há data para a retomada das atividades e nem o fim do isolamento social. As escolas não fazem parte do programa e não devem reabrir antes de 90 dias. A economia vai voltar a girar, né? Pessoas que estão sem serviço, sem emprego, vão voltar a trabalhar novamente. Show, né? Coronavírus, vai dar tudo certo. Em Belo Horizonte, uma boa parte da população tem mantido esse índice de isolamento social. A cidade está com menos trânsito, tem menos gente nas ruas, mas é por isso mesmo que tem algumas imagens que chamam cada vez mais a nossa atenção. Elas estão por todas as partes. Filas de pessoas à procura de serviços começam ainda de madrugada e se espalham pela cidade. Este era o cenário hoje cedo na frente da Farmácia de Minas, responsável por distribuir remédios do SUS para pacientes em tratamento. O pessoal mantém a distância, usa máscara, faz isso, faz aquilo. E as pessoas estão doentes, velhinhos. Aqui na fila, já vi vários velhinhos aqui na fila. Eu acho que eles deviam entregar nos postos, já que é para ficar em casa, né? Então entrega nas regionais e a gente recolhe nas regionais. Há horas em pé, com sol forte, muitos não conseguiram respeitar o distanciamento de segurança. O último da fila estava a mais de 1 quilômetro para conseguir ser atendido. É muito triste, né? Mas como eu tenho um menino especial, eu preciso tomar um remédio, então por isso que eu estou aqui. Muita gente também acordou cedo e enfrentou fila na agência da Caixa, no centro de Belo Horizonte, para tentar obter o auxílio emergencial de R$ 600. A Caixa orienta a população a procurar o atendimento digital. Vai saber que hora eu vou sair daqui, tem que esperar. Na Receita Federal, a procura é pela regularização do CPF. Apesar da fila enorme, o atendimento era rápido. O que nós orientamos é que antes que as pessoas venham à Receita Federal, verifique no nosso site como se encontra a situação do seu CPF. No site também ele consegue, através da ferramenta chat, ser atendido à distância, tirar as suas dúvidas e ainda também regularizar o seu CPF. A Justiça de São Paulo barrou um decreto da Prefeitura de São José dos Campos que estabelecia a reabertura do comércio na cidade. A medida foi anunciada no último dia 18 e estabelecia um isolamento seletivo com a saída gradativa da quarentena. O Ministério Público recorreu e a Justiça concedeu uma liminar suspendendo a medida, alegando que o município não pode decidir sobre uma medida estabelecida pelo Estado. Na decisão, a Justiça ainda determinou que a Prefeitura divulgue nos seus canais oficiais a suspensão do decreto. Eu acabei de receber a notícia de que a Justiça concedeu a liminar ao Ministério Público para impedir a implantação do isolamento seletivo a partir do dia 27 na nossa cidade. Mas, enfim, foi concedida a liminar e nós vamos recorrer ao Tribunal de Justiça em relação a essa liminar. O governador João Dória comentou a decisão hoje, durante coletiva de imprensa. Não é hora de fazer nenhum tipo de relaxamento em nenhuma cidade do estado de São Paulo, mesmo para bons prefeitos, boas prefeitas e prefeituras bem avaliadas. Não é hora. Vamos aguardar até o dia 8 de maio, que é a data onde nós vamos anunciar de forma detalhada as áreas e este comportamento diferenciado para regiões e cidades do estado de São Paulo.
Mas como já foi feita a flexibilização desse isolamento em alguns outros estados, 47 shopping centers já foram reabertos no país. Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers, já são 47 unidades abertas em 26 cidades e 8 estados que flexibilizaram as regras de isolamento. Até a semana passada, todos os 577 centros de compras do país estavam fechados. Santa Catarina é o estado com o maior número de shoppings em funcionamento. Em Blumenau, a reabertura de um shopping provocou uma enorme aglomeração. Essas imagens mostram várias pessoas entrando no local, sendo recebidas com música e aplaudidas pelos funcionários. A Justiça de Santa Catarina notificou o shopping a adotar medidas para limitar a entrada de clientes e garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre eles. As apresentações musicais também estão proibidas. Em caso de descumprimento, a multa diária pode chegar a R$500 mil. A polícia apreendeu em São Paulo milhares de máscaras falsificadas. A mercadoria seria vendida no comércio popular da cidade. As máscaras estavam em um caminhão interceptado hoje de manhã no bairro do Brás, na região central da capital paulista. Segundo os investigadores, a carga teria vindo de Apucarana, no Paraná, e seria entregue em um shopping popular. Marcas famosas pirateadas foram estampadas no tecido usado para a confecção do produto. Ela não atende às orientações da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não tem o necessário para proteger o cidadão que vai fazer uso dela. Bonés e outros produtos contrabandeados também foram apreendidos. Começou a valer hoje o decreto que obriga o uso de máscaras de proteção na cidade do Rio de Janeiro, medida que também foi implementada em Duque de Caxias, em Magé, na Baixada Fluminense e também em Niterói, região metropolitana. Na placa, o aviso. Ao sair de casa, o uso da máscara é obrigatório. E a maioria dos moradores da capital fluminense está cumprindo a determinação. O decreto da Prefeitura do Rio determina o uso da máscara em todos os locais públicos, estabelecimentos considerados essenciais e transportes coletivos. Quem não estiver usando a proteção poderá ser barrado. De acordo com a medida, pessoas físicas não poderão ser multadas, mas os estabelecimentos comerciais vão sofrer sanções caso permitam a entrada de pessoas desprotegidas. O valor da multa será definido após a regulamentação. Para incentivar o uso, agentes da Prefeitura distribuíram os itens nas estações do BRT. Quando você ver alguém sem máscara, avisa ele o mal que ele está fazendo a ele e ao próximo. Nós temos diariamente 24 horas de efetivo rodando toda a cidade também numa fiscalização volante. A demanda pelas máscaras é tão grande que cerca de 150 voluntárias do Serviço Social do Comércio estão produzindo o acessório, que será distribuído para moradores da comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio. Tenho 77 anos e ainda consigo ser útil a alguém. Nós estamos aqui empenhados nessa obra de confeccionar essas máscaras para doação. Estou muito feliz porque pude participar desse momento, de poder fazer com amor, com carinho e saber que pessoas que não têm condições vão receber. Quem também entrou na onda da solidariedade foi Dona Vilma. Ao invés de vender, ela troca as máscaras por alimentos que serão doados para famílias carentes. E para isso, a aposentada está contando com o apoio das filhas e das netas. A minha filha abraçou a ideia e nós já conseguimos mais ou menos uns 200 quilos de alimento e continua a produção a progredir. Obrigada, pessoal. A gente vai poder ajudar bastante gente com essas doações que vocês deram. A Prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu as feiras livres na cidade. O decreto, publicado ontem à noite, tem o objetivo de evitar as aglomerações. As 162 feiras montadas em locais fixos em todos os bairros do Rio não vão acontecer por pelo menos 10 dias. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, os feirantes serão chamados para conversar e estabelecer estratégias para minimizar os possíveis prejuízos. E a Justiça Federal estabeleceu um prazo para que os hospitais federais do Rio de Janeiro recebam pacientes internados em outras unidades.
Vamos para o Rio de Janeiro falar ao vivo com o repórter Tony Vendramini, que tem as informações. Olá, Tony, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Mauro. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois essa decisão da juíza Carmen Silva Lima de Arruda determina um prazo de 48 horas para 6 hospitais federais aqui do Rio de Janeiro disponibilizarem leitos livres para pacientes de outras unidades da rede pública. A multa diária para o diretor de hospital que desobedecer essa determinação será de R$1.000. No momento, 237 pacientes aguardam transferência aqui na capital do estado. O hospital de campanha da Prefeitura, no Rio Centro, que foi entregue no domingo, ainda não tem um prazo para começar a receber pacientes. Essa unidade conta com capacidade para 500 leitos, mas, segundo a Prefeitura, ela só vai entrar em operação quando o Hospital Ronaldo Gazola, que é a unidade de referência para o tratamento de Covid-19 aqui no Rio de Janeiro, atingir os 70% de ocupação. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. O isolamento social tem provocado queda no estoque dos bancos de leite humano. Muitos já trabalham no limite e qualquer mulher que esteja amamentando pode colaborar. O leite materno tem tudo o que o bebê precisa até os 6 meses de vida, inclusive água. Os prematuros internados em unidades neonatais, que não podem ser amamentados pela própria mãe, recebem os benefícios do aleitamento por meio de doações feitas aos hospitais. Eles nos fornecem os recipientes de vidro com a tampa de plástico vazios, que já vêm esterilizados, para a gente ir fazendo a ordenha. E eles retiram na residência uma vez por semana. O recolhimento já é feito na casa da voluntária, mas nesse período de isolamento social fica mais difícil captar novas doadoras. A Carolina ajuda o banco de leite há 5 meses. Nessa semana ela coletou quase 1 litro, o suficiente para alimentar até 10 recém-nascidos num dia. Qual o sentimento de amamentar a sua filha e ainda ajudar tantos bebês? A amamentação não é só o alimento de nutrição, é também o emocional, é também acolhimento. Então é um presente poder amamentar minha filha e poder contribuir com os demais, com os bebês que precisam, também é muito gratificante. Por ano, são coletados em média 150 mil litros de leite materno humano no país. Parece muito, mas a maioria dos bancos vive no limite. Com a quarentena, a situação piorou. No Hospital Universitário da Unifesp, o estoque atual é de cerca de 25 litros. Volume que daria para 12 dias no máximo. As nossas doadoras, muitas delas com essa questão da pandemia, saíram de São Paulo e algumas com essa tensão do momento toda, questões econômicas e preocupações com saúde envolvidas, acabaram tendo a sua produção de leite reduzida. A doação salva vidas. Toda mulher saudável que esteja amamentando pode ajudar. É só entrar em contato com o banco de leite mais próximo de casa ou ligar para o 136 para obter mais informações. E hoje é dia de São Jorge, um dos santos mais populares, principalmente do Rio de Janeiro. Só que por causa da pandemia, a celebração deste ano foi bem diferente. Por volta das 5 horas da manhã, fogos homenageavam o santo guerreiro. O toque do clarinete deu início à Missa da Alvorada. Pela primeira vez em 75 anos, a celebração pelo dia de São Jorge, na matriz de Quintino, na zona norte do Rio, foi com portões fechados. A missa foi transmitida pela internet. Apenas alguns colaboradores acompanharam. Bem diferente dos anos anteriores. São Jorge, venerado tanto na Igreja Católica quanto na Umbanda, no Candomblé e no Espiritismo, atrai milhares de fiéis todos os anos para a Igreja de Quintino. Dessa vez, foi uma homenagem solitária, mas com votos de dias melhores. O dólar subiu mais uma vez e bateu novo recorde de fechamento. A moeda norte-americana terminou o dia vendida a R$ 5,52, alta de 2,21%. Já o principal índice da Bolsa de Valores brasileira voltou a cair. O Ibovespa recuou 1,26% a 79.673 pontos.
Por causa da pandemia de Covid-19, o governo australiano está pedindo aos países do G20, o grupo das 20 maiores economias do planeta, que façam um exame minucioso dos mercados de animais vivos, chamando-os de risco à biossegurança e à saúde humana, um movimento que pode aumentar as tensões com a China. Organizações de defesa dos animais na Ásia pedem ao governo chinês o fim definitivo da venda de animais silvestres. Veja na reportagem do nosso correspondente na China, Marcelo Espíndola. A comercialização e consumo de animais silvestres na China estão proibidos temporariamente desde o início da pandemia. Mas Shenzhen, no sul do país, deu um passo adiante. Criou uma lei que proíbe também cães e gatos de serem criados e comercializados para o consumo humano. Segundo Albano Martins, o presidente da Anima, a Sociedade Protetora dos Animais de Macau, o consumo dos animais domésticos ainda é um problema que vai além da China. Isso acontece em determinadas áreas da China, não é generalizado. Mas existe na Indonésia, existe no Vietnã, existe na Índia, existem muitos sítios da Ásia. A Anima e outras 14 organizações aproveitaram a proibição temporária da comercialização de animais silvestres por causa da pandemia para pedir ao presidente da China, Xi Jinping, o fim definitivo da criação e do comércio destes animais. O documento também é assinado por mais de 100 organizações chinesas e de outros países asiáticos. O governo chinês vai ter que assumir uma posição relativamente clara em relação à venda e consumo de animais selvagens e depois dos próprios animais domésticos. Este restaurante é especializado em pratos à base de tartaruga e, por ironia, justamente a comercialização de animais exóticos que mantinha este restaurante aberto agora é responsável pelo fechamento. As evidências apontam que a pandemia surgiu na comercialização de animais silvestres, que provocou a falta de turistas e, consequentemente, o resultado é esse. O problema não é simples de resolver. Além do hábito alimentar, a indústria de animais silvestres movimenta o equivalente a 100 bilhões de reais por ano no gigante asiático. Uma indústria que começou no final da década de 70, quando Pequim permitiu a criação e comercialização de algumas espécies, como carne de tartaruga e cobra. Regulamentada no final da década de 80, a Lei de Proteção de Animais Selvagens serviu para ampliar a criação e transformou pequenas empresas em grandes empreendimentos industriais. A grande concentração destes animais propicia a disseminação de vírus e infecções bacterianas. No caso da Covid-19, a suspeita recaiu sobre o morcego. Um estudo publicado em fevereiro revelou que o material genético do mamífero voador é 96% semelhante ao SARS-CoV-2, que provoca a doença. A pesquisa chinesa sugere que o morcego transmitiu o vírus para um pangolim e este intermediário infectou uma pessoa no mercado de animais em Wuhan, onde os primeiros casos da Covid-19 foram registrados. Depois das divergências com os Estados Unidos sobre a origem do vírus, a China aumentou o controle das publicações acadêmicas. Agora, qualquer estudo desta natureza precisa de aprovação do governo central antes de ser publicado. Assim, permanece o suspense sobre a origem exata do vírus e se a crueldade com os animais selvagens ainda vai resultar em outras cruéis pandemias. Portanto, nós devíamos pôr na nossa cabecinha que esse tipo de atitudes não nos separam do mundo selvagem. E nós dominamos o planeta, temos o dever de proteger o planeta. E o planeta somos nós, é a natureza e são os animais. Não é? Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. O governo federal não vai mais antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, aquele de R$ 600, que ocorreria a partir de hoje. Na última segunda-feira, em coletiva no Palácio do Planalto, o
o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciaram que a partir de hoje, os trabalhadores informais de baixa renda e as mulheres chefes de família começariam a receber a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600, um adiantamento de 4 dias em relação ao calendário divulgado inicialmente. Mas na noite de ontem, o Ministério da Cidadania divulgou uma nota. No texto, a pasta informou que, devido ao alto número de informais cadastrados e a determinação do governo em não deixar ninguém para trás, tornou-se imperativo solicitar crédito suplementar para poder completar o atendimento a todos. O Ministério afirmou ainda que, após a definição da suplementação orçamentária a ser feita pelo Ministério da Economia, irá completar o atendimento da primeira parcela e anunciar o calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial no mês de maio. Em meio à polêmica, o presidente Jair Bolsonaro negou que tenha havido um recuo do governo. Ao responder uma seguidora em uma rede social, Bolsonaro disse que nada foi cancelado. Segundo o presidente, um ministro anunciou, sem estar autorizado, que iria antecipar a segunda parcela. Afirmou ainda que primeiro se deve pagar a todos a primeira parcela. Depois, o dinheiro depende de crédito suplementar, já que ultrapassou em quase 10 milhões o número de requerentes. Em nota, a Caixa disse que está pronta para pagar a segunda parcela e que aguarda o calendário e a liberação dos recursos pelo governo. Segundo o banco, cerca de 46 milhões de cidadãos se cadastraram para o recebimento do auxílio, sendo que 33 milhões já receberam a primeira parcela, totalizando quase 24 bilhões de reais. E os números podem aumentar. Ontem, o Senado aprovou a ampliação do benefício para outros trabalhadores. O texto seguiu para a sanção presidencial. E agora vamos ao quadro É Política com Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro, Mariana. Sérgio Moro não é Luiz Henrique Mandetta, que ganhou popularidade após 2 meses sob os holofotes. Uma eventual saída do ministro terá repercussão muito maior, inclusive no eleitorado de Bolsonaro e em sua base de apoio nas redes sociais. A última tentativa de enfraquecer Moro, com a separação da pasta em 2, Justiça e Segurança Pública, terminou mal, teve péssima repercussão e Bolsonaro foi obrigado a recuar. Sérgio Moro e Jair Bolsonaro reuniram-se hoje mais cedo e o presidente informou que vai trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, homem da confiança de Moro e que trabalhou com ele na Lava Jato, em Curitiba. Segundo interlocutores próximos ao ministro, Moro foi firme e disse que sairia junto com Valeixo. Não foi um pedido de demissão, mas um aviso, um recado sobre a importância, o tamanho do ministro e a insatisfação dele. Não é a primeira vez que Bolsonaro ameaça trocar Valeixo. No ano passado, ele disse que quem manda na PF é ele, embora tradicionalmente seja o ministro da Justiça a fazer a indicação para esse cargo. Um possível armistício, uma solução para essa queda de braço entre Moro e Bolsonaro, que vem sendo costurada no final da tarde, para não pegar muito mal para nenhum dos dois, é que Valeixo deixa o cargo, mas com a condição de que Moro indique seu substituto. Uma coisa que ficou clara na última semana é que Bolsonaro tenta tomar as rédeas, o controle do próprio governo, principalmente em relação a áreas que ele considera mais independentes, como o Ministério da Justiça e a Polícia Federal. Depois de muito hesitar, Bolsonaro trocou o ministro da Saúde, aproxima-se do Centrão, indica uma inflexão na política econômica, pautada até então no ajuste fiscal rigoroso de Paulo Guedes, e agora quer influenciar na escolha do diretor-geral da PF. O governo Bolsonaro espelha cada vez mais o chefe. Veja agora a previsão do tempo para todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A gente começa falando da chuva que tem caído nos últimos dias em várias cidades do Nordeste do Brasil. A gente começa por Salvador, onde choveu tanto nas últimas horas que as ruas ficaram alagadas. Muita gente até precisou ali de uma canoa, de um barco para se locomover. Durante o temporal, teve deslizamento, 2 pessoas morreram, uma mulher de 41 anos e a neta dela, de apenas 4 meses. Muita chuva também no interior do Ceará. A gente vê imagens de Pentecoste, foi o 2º maior volume de chuva na cidade. Esse temporal causou muitos estragos, como a gente pode ver aqui nas imagens. Parte desse muro acabou desabando, a cidade ficou literalmente debaixo d'água. A situação é preocupante porque tem previsão ainda de muita chuva, chuva forte e volumosa sobre o Nordeste, principalmente aqui no Maranhão, Piauí, Ceará, e continua chovendo no litoral da Bahia. A gente vai lá para Salvador, onde a chuva não dá trégua nos próximos dias. É alto risco de deslizamentos e alagamentos, viu? É esperada bastante chuva também sobre
para o norte do Brasil, especialmente aqui em Manaus, Amazonas, pegando ali Pará. Portanto, estão na rota do temporal. Chuva forte, com raios e tempo fechado. Amanhã, Manaus, Belém e Macapá. No restante do Brasil, tem sol, viu? Ele deve aparecer aí em praticamente toda essa área aqui em amarelo. O tempo fica seco. E a sexta-feira vai ser de sol, calor, mas só durante a tarde em Porto Alegre, porque começa ainda com friozinho de 16 graus, depois chega aos 30. Em Campo Grande, calorão de 32 graus à tarde. E na capital paulista vai ser mais ou menos como hoje, 17 graus pela manhã, noitinha, depois chega aos 27 graus e tem alerta para baixa umidade do ar, o tempo fica muito seco ainda. No Rio de Janeiro, gente, fica um pouquinho mais fresco, viu? Máxima de 25 graus, bem diferente de Cuiabá, onde faz muito sol e calorão de 34 graus. Eu fico por aqui, te vejo amanhã. Até lá. Tchau, tchau. O ministro da Saúde, Nelson Teich, disse durante coletiva no Planalto que estuda a flexibilização do isolamento social no país. A pasta atualizou os números do coronavírus no Brasil e hoje registrou 407 mortes. Esse é o maior número já confirmado em 24 horas. O Ministério da Saúde registrou hoje 3.735 casos confirmados da Covid-19. Mesmo com aumento expressivo no número de mortes causadas pela Covid-19, o ministro da Saúde, Nelson Teich, garantiu que tem trabalhado diariamente para avaliar as ações de combate ao coronavírus e afirmou que, se for possível flexibilizar o isolamento social, na hora certa, fará o que for melhor para a população. Quando eu digo para você que a gente vai ter que mapear no dia a dia e vai ter critérios, estratégias de saída, isso não quer dizer, primeiro, que a gente vai voltar, vai sair amanhã e que alguém defenda o isolamento ou não. A gente defende o que é melhor para a sociedade. Se o melhor para a sociedade for o isolamento e tiver que ser o isolamento, é o que vai ser. Se eu puder flexibilizar, dando autonomia para as pessoas, uma vida melhor, e isso não vai influenciar na doença, é o que eu vou fazer. Então não existe uma escolha de isolamento ou não, é o isolamento na hora certa e a saída e a liberação na hora certa. No mesmo sentido de um possível relaxamento, o advogado-geral da União defendeu a não aglomeração de pessoas, mas ressaltou que a prática individual de exercícios físicos podem e devem ocorrer ao ar livre. André Mendonça disse que é preciso ter consciência de que essa é uma crise de Estado e não apenas uma crise na saúde. Não é um problema social, é um problema jurídico, é um problema com consequências econômicas, com consequências governamentais, com consequências sociais, afeta a saúde, afeta a educação. Sobre a suspensão da antecipação do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores de baixa renda atingidos pela crise do coronavírus, o ministro da Controladoria Geral da União disse que a medida não é relacionada à corrupção. Medida em relação à preocupação orçamentária, né? Então a gente preferiu ter essa cautela, o governo está correndo para tentar equacionar isso aí, mas vamos lembrar bem que não era um descumprimento a gente ia adiantar o pagamento, que a gente teve foi um cuidado adicional que a CGU fez ao Ministério da Cidadania, mas já estamos lá trabalhando conjuntamente com Dataprev, Caixa e Ministério da Cidadania para que a gente possa dar uma solução rápida a esse problema. E agora você acompanha o comentário de Boris Casoy. Boa noite. Alguns ministros e assessores mais próximos do presidente Bolsonaro tentavam fazer na tarde de hoje com que o ministro Sérgio Moro permanecesse no cargo. Na visão desses auxiliares, a eventual saída do ministro da Justiça e Segurança seria um fator de forte desgaste para o governo em face da popularidade e do histórico anticorrupção de Moro. A saída do ministro também seria uma grave derrota, muitos falam até em pá de cal, para a Operação Lava Jato, que ele simboliza. Além disso, o momento que o país atravessa, com a intranquilidade provocada pela pandemia e também a recente substituição do ministro da Saúde, apontam para a necessidade de uma pacificação nacional, para que, superada a tragédia do Covid-19, o governo, com uma equipe competente e a tranquilidade necessária, comande a retomada do desenvolvimento.
A Polícia Federal realizou uma operação para investigar desvio de recursos públicos usados no combate ao coronavírus pela Prefeitura de Aroeiras, na Paraíba. A investigação começou por suspeitas de irregularidades na aquisição de 7 mil livros e cartilhas sobre a Covid-19. O material, que pode ser encontrado grátis no site do Ministério da Saúde, foi comprado com recursos do Fundo Nacional de Saúde. A Controladoria Geral da União apontou que um dos livros chegou ao município custando 3 vezes mais do que o valor de mercado, o que representa um superfaturamento de quase R$50 mil. A Polícia Federal e a PM de Pernambuco interceptaram um avião com mais de 600 quilos de cocaína. O que levantou suspeitas do Serviço de Inteligência da Polícia Federal foram as constantes mudanças de rota realizadas pelo piloto, que já tinha sido preso antes por transportar drogas para o tráfico. Quando os agentes federais e policiais militares abordaram a aeronave que estava em solo no aeródromo de Igaraçu, na região metropolitana do Recife, descobriram 650 quilos de cocaína. A droga é proveniente do Centro-Oeste. A cocaína seria colocada em contêineres de navios e seguiriam para a África e a Europa. Na operação, 6 veículos foram apreendidos. Além do piloto, outras 7 pessoas foram presas. Eles foram autuados por tráfico internacional de entorpecentes e, caso condenados, podem pegar entre 5 e 20 anos de prisão. Por hoje é só. Obrigado pela companhia e uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.